Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Fevereiro acabou e eu fiz no começo de janeiro um resumão do que eu tinha feito nas férias, dos filmes, dos livros e tal. As pessoas gostaram, então eu resolvi repetir a dose e eu vou tentar repetir essa dose a cada mês dos curtidos que eu tenho assistido, do que eu tenho lido, do que eu tenho feito. É uma forma de manter vocês atualizados, pegarem umas dicas, a gente bater um papo. Esse mês foi um mês que parece que durou uma eternidade pra mim, o que é bom, porque eu gosto quando as coisas duram bastante. Eu assisti muita coisa, né, por conta do Oscar, mas nem tudo eu vou comentar aqui. Tem dois filmes que eu assisti que eu vou só citar mesmo aqui, porque se vocês quiserem se aprofundar, os dois têm vídeo aqui no canal, que é Pobres Criaturas e American Fiction, ficção americana. São dois filmes excelentes que eu gostei pra caramba. Vou deixar eles aqui na descrição, caso vocês queiram assistir esse vídeo. Eu fui ao cinema assistir um filme chamado Zona de Interesse, que ele tá concorrendo ao Oscar na categoria de melhor filme internacional. Vai falar sobre o Holocausto de um ponto de vista bastante inusitado, que a gente nunca vê. A gente vê muito filme sobre o Holocausto, tem uma visão muito particular e especial. Não é um filme fácil de assistir, não só pela temática, quanto pelo ritmo dele. Tem um ritmo bastante lento, vai ter uma câmera que tá sempre distante, são olhos bem distantes que observam, são pessoas que moram num lugar que fica do lado de um dos campos de concentração. E essas pessoas, elas estão ali vivendo a vida como se aquele lugar que tivesse bem ali, que dá pra ver o tempo todo o campo de concentração, elas estão vivendo como se aquele lugar fosse tipo um prédio vizinho qualquer, sabe? Não tem nenhum sentimento de solidariedade, de comoção, tratam a vida de uma forma frívola, mesquinha, tem valores que corroboram o sistema da época, né, o regime da época. Então é um filme bastante difícil de assistir e importante. A gente vê eles falando de determinados assuntos, né, em relação àquelas pessoas que estão indo pro campo de concentração, como se fossem animais, como se fossem lixo, qualquer coisa. Tem uma cena que é muito chocante, que quando você percebe, eles estão falando do trem que leva essas pessoas para aquele lugar, e eles falando como que é a dinâmica, o mecanismo. E aí, quando você se dá conta do que eles estão falando, você fala assim, mano, eles estão falando disso mesmo? É bem isso. Os sons são protagonistas, a gente tem muito uma perspectiva sinestésica, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê aquela família vivendo naquele lugar como se fosse um jardim maravilhoso, a gente tem a noção do que vem de fora, dos muros, assim, que são os barulhos, os gritos de pessoas morrendo, é bastante impactante. E aí eu comecei a ler o livro Zona de Interesse, que eu recebi pelo Kindle da Companhia das Letras, e eu tô tendo bastante dificuldade de prosseguir na leitura, sabe? Não porque engasga o estômago, é porque eu acho que é uma tradução bastante ruim, porque vem muitas palavras no livro que estão escritas em alemão, que não são traduzidas, o contexto já é bastante particular, e se você parece que não tem um conhecimento prévio sobre alguns assuntos específicos, você fica um pouco boiando na história, sabe? Então eu vou entendendo o livro porque eu tenho o apoio do filme que eu assisti, mas eu acho que o livro, ele falta umas notinhas de rodapé. Eu não recomendo. Do jeito que ele tá, eu não recomendo. Eu acho que valeria a pena ler esse livro numa outra edição, que a Companhia das Letras fizesse uma nova edição melhor, com notas de rodapé, com textos de apoio. Eu acho que ajudaria bastante. Esse filme tem uma das atrizes que mais me impactou nessa temporada do Oscar, que é a Sandra Hüller, também faz Anatomia de uma Queda, que eu ainda quero falar sobre esse filme, que eu vi o mês passado. E eu fiquei de queixo caído com essa atriz. Ela é simplesmente sensacional. Ela é uma atriz com muita personalidade, ela tem uma assinatura forte, tem uma compreensão dos personagens que habitam ela, que é de cair o queixo. Realmente é uma atriz que aprofunda nas questões dos seus personagens. Você percebe que mesmo se ela não tiver uma boa direção, ela sabe exatamente onde ela está pisando. E aí eu acabei assistindo um outro filme, que é o Síbio, que tá na plataforma do MUBI, e é da mesma diretora do Anatomia de uma Queda, que é a Justine Triet. E ela está fantástica também nesse filme, né? O que comprova que ela é uma atriz de uma grande magnitude. Síbio é uma história de uma mulher que ela é psicóloga e ela tá no momento da vida que ela resolve que ela quer parar de clinicar por um tempo porque ela quer se dedicar à escrita de seu livro. Então ela se despede de alguns pacientes, fica só com um ou outro, bem pontual. E um belo dia, quando ela tá na casa dela, ela recebe um telefonema de uma moça
que tá precisando de uma ajuda. Aí ela fala, eu parei de clinicar, não tem condições, mas a menina, ela vem com uma história absurda e ela, no ímpeto, vai até a menina pra ajudá-la. E a história dessa moça interessa pra ela como escritora. E ela começa, em segredo, a gravar as consultas com essa moça. Vai começar a escrever o livro dela a partir de uma história de uma paciente. E tem todo um desenrolar que é bastante doido. Tem uma questão ética aí. E essa menina que é a paciente dela, que ela começa a gravar as conversas, é a atriz. E no meio dessa história toda tá sendo filmado um filme em que a diretora é a Sandra Hüller, que é essa atriz maravilhosa. E ela começa a fazer parte de toda uma trama. Enfim, é maravilhoso esse filme. Ele é ambíguo, você não fica julgando muito os personagens se eles estão certos ou errados. Você se coloca no lugar o tempo todo de todos eles. É uma pérola, né? Eu acho que essa diretora e essa atriz juntas são uma dupla maravilhosa. Eu já assisti todos os filmes do Oscar da categoria internacional. Vou fazer um ranking aqui rapidinho. E alguns eu ainda quero trazer vídeo, comentar mais, enfim. Então, o meu preferidaço dessa temporada é o Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Depois, pra mim, vem o Zona de Interesse. Depois vem Sala dos Professores, Sociedade da Neve e o El Capitano. E, muito provavelmente, vai ganhar o Oscar ou Sociedade da Neve, pelo impacto que tem, pelo apelo que tem desses sobreviventes, e o filme é realmente muito bem feito. Ou o Zona de Interesse ganha, né, pela temática também. Eu assisti no cinema o filme do Bob Marley, que é uma cinebiografia do Bob Marley, e eu não gostei do filme. Ele acaba sendo muito superficial, a montagem dele é extremamente clichê, sabe? Como que eu conto a história do Bob Marley pensando no tempo em que a gente vive, sabe? Eu sempre acho que a gente tem que pegar uma obra e contextualizar ela, trazer um diálogo pro tempo que a gente vive agora. E tinha tanta coisa de possibilidade que poderia ter sido discutido nesse filme e acabou passando. Pra finalizar essa parte de audiovisual, eu comecei a assistir uma série chamada True Detective, que é uma série bastante antiga, na real, né, que tá disponível na HBO, que agora se chama Max. Comecei a assistir porque ele lançou recentemente uma nova temporada com a Jodie Foster, eu queria muito assistir, então eu falei, vou começar desde o comecinho. E aí eu descobri que é uma série antológica, né, que significa que cada temporada é independente da outra, então dá pra assistir essa temporada nova que saiu sem ter assistido as outras. Mas eu sou metódica, então eu tô assistindo na sequência. Por enquanto eu assisti 2 temporadas completas. A primeira eu amei, a segunda eu achei bastante mediana e a terceira eu ainda estou em processo. Então eu não tenho uma opinião formada, mas estou gostando. Eu acho que é uma série muito legal pra quem gosta de coisas que envolvem crimes, investigações, dramas familiares. E agora vamos falar de literatura. Eu li bastante esse mês, mas na verdade não finalizei nada, só um livro, porque eu tô lendo coisas longas e tô me aprofundando em alguns temas, vocês vão entender. Eu ainda sigo na minha leitura de Casal com Bira, lendo Os Demônios. A gente não avançou muito ainda, mas a gente tá gostando bastante, então ainda não vou falar muito sobre isso. Eu estou lendo um livro que é um livro que eu considero que é pra ler devagar, pelo menos pra mim, que se chama Yoga, do Emmanuel Carrère, que é um escritor francês que eu não conhecia. E ele é um cara que escreve bastante não ficção. E eu acabei chegando até ele por indicação de uma amiga minha. A princípio eu jamais leria se não fosse por indicação, porque eu já ia ter um preconceito de um livro que se chama Yoga. Não porque eu não gosto de yoga, não tem nada a ver com isso. Mas é que geralmente eu gosto mais de livros de ficção, né? Mas essa minha amiga tem um gosto muito parecido com o meu, que é a Aline Bay, e ela falou que esse livro é um livro que fez muito sentido pra ela e que por um longo tempo ela falaria que é o seu livro preferido. É um livro que vai falar sobre yoga, mas ele vai enveredar por outros caminhos que tem a ver com uma jornada de autoconhecimento, de assombro, de questionamento da arte, da vida. É um livro bastante profundo, então eu acho que é um livro para realmente ler bastante devagar. E em termos gerais, o Emmanuel, ele tinha a prática de yoga na vida dele. Numa certa altura da vida dele, ele resolve participar de um retiro, que é um retiro em que você fica 10 dias meditando em silêncio, você não pode levar
celular, caderno, não pode levar nada para esse lugar, é um lugar para realmente você pensar sobre a sua vida, né? E ele tem a ideia de participar desse retiro para escrever o próximo livro dele, em que ele falaria sobre yoga. Só que no meio do caminho acontece uma tragédia e ele tem que ir embora do retiro, e aí vários assombros vêm na cabeça dele, ele começa a questionar muitas coisas. Quando ele tá nessa fase do retiro, ele já começa a questionar muita coisa na cabeça dele, né? Porque imagina você ficar horas e horas e horas sem poder conversar, meditando, sem poder olhar no celular, sem assistir uma televisão. Enfim, você com você mesmo, como que seria isso? Quantas coisas não passam pela nossa cabeça, né? Quantos medos não vêm, quantas angústias, quantas certezas que caem por terra. Então é muito sobre isso. E ao longo do trajeto, da trajetória dele, ele vai contando os insights que ele vai tendo, sabe? Tem a ver um pouco com uma personalidade egóica também, que ele vai questionar. Bom, tudo vai caindo por terra aqui. Eu ainda tô na metade do livro, não concluí. Eu tô gostando bastante. Então é um livro que nesse momento da minha vida está fazendo muito sentido. De verdade, eu não sei pra quem que esse livro vai fazer sentido, mas eu acho que ele veio de encontro com um momento meu em que eu tô revendo várias questões sobre o meu estilo de vida. Eu mudei barbaramente a minha alimentação nos últimos tempos. Eu tenho pensado na minha saúde física e mental com muita profundidade, então acho que ele tem feito muito sentido pra mim. Agora eu não sei pra quem que ele vai fazer sentido, sabe? É uma coisa muito pessoal. É um livro que eu não sei pra quem é. Se você é um artista e tá nessa busca de um autoconhecimento, tá numa vibe assim, eu acho que pode servir muito pra você, porque ele vai questionar muito a própria arte. Conheci uma autora agora, pela primeira vez eu li um livro dela, que é a Marguerite Duras, e resolvi começar pelo Amante, porque foi o livro que me recomendaram como um começo. Pelo que eu tenho percebido, a Marguerite é uma autora que fala muito sobre si nos livros, e esse livro aqui vai contar a história dela com um amante que ela teve quando ela era adolescente, né? E ela conhece um cara que é bem mais velho que ela, acho que uns 13 anos, só que ela é menor de idade nessa época, né? Então a diferença parece que é bem maior. Aí ela vai narrando a história dela com esse amante, vai rememorando, e a partir dessa memória que ela traz dessa história com esse homem, a gente vai conhecendo bastante sobre as relações familiares dela, a sua relação com a mãe, com os irmãos. E a gente sabe que é uma espécie de história biográfica, mas ao mesmo tempo ela escreve essa história em 1984, que aliás faz 40 anos. Então, assim, ela não escreve esse livro quando ela é jovem, ela escreve esse livro quando ela é bem mais velha. Então, muitas coisas aqui a gente pode contar que são memórias inventadas, a gente não tem a certeza de que aconteceram mesmo. A forma como ela escreve é bastante fragmentada, ela escreve de uma forma muito poética, ela vai suscitar questões que são bastante importantes e que a gente discute bastante hoje, que são relacionadas ao feminino, né, a questão da mulher. E eu fiquei encantada com a escrita dessa mulher. Todo mundo falava, mas eu não tinha tido a experiência, então eu recomendo demais. Eu não sei por qual livro você deve começar, mas esse aqui foi um bom começo pra mim. Eu acabei assistindo alguns documentários que tem sobre ela no YouTube, com ela. A Marguerite também, além de escritora, ela foi cineasta, e eu me interessei muito mesmo, fiquei obcecada por essa mulher, então eu resolvi que eu queria ir atrás e conhecer mais coisas dela, e aí eu descobri esse livro aqui, que é Uma Vida por Escrito, que é uma biografia. Eu tô lendo essa biografia, já comecei a ler, e eu pretendo fazer aquele famoso vídeo de 50 fatos sobre a Marguerite. Eu não sei se é fácil de encontrar, eu comprei no sebo da Estante Virtual, e aliás eu paguei muito barato, acho que eu paguei R$12. Esse aqui, da Marguerite, também comprei num sebo e paguei, acho que foi R$6. Vale muito a pena, gente, comprar os livros no sebo, né? Pra quem não dá tanta importância de ter um livro super novo, com a capa do momento, essas coisas, vale muito a pena, né? Porque a capa não é lá aquelas coisas, mas tem uma nostalgia bonita aqui. Então é isso, gente. Queria saber como que foi o mês de fevereiro pra vocês. Se vocês viram esse vídeo até aqui, esse aqui ficou longo, hein? Acho que vão ter poucos comentários. Escrevam aí nos comentários
O Amante. E quero convidá-los para me acompanharem lá no Instagram. Toda terça-feira eu tô fazendo as terças-feiras mais poéticas, que eu sempre levo alguma poesia, algum trecho de livro e eu compartilho com vocês. Então, quem quiser me acompanhar lá no Instagram e não me acompanha ainda, vai lá. Tem o meu podcast, Segredo de Liquidificador, para vocês acompanharem. E também convido você para pensar na possibilidade de apoiar o canal, ou aqui pelo YouTube no Valeu Demais, ou pelo Apoia-se, pelo Pix. Todas as informações sempre estão na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!